Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Deus abençoe a você e toda a sua família. É uma honra ter você aí do outro lado acompanhando a nossa programação. Sinta-se muito bem acolhido, muito bem acolhida aqui por nós. Senta aqui nessa mesa, porque hoje a conversa está extremamente feminina. Extremamente não, porque mas eu não estou incluso nisso daí, mas vamos falar sobre isso. Hoje a nossa convidada é muito especial, vou falar daqui a pouquinho quem é, mas você já se prepare que vai ser um episódio daqueles, tá bom? Estamos aqui em nome do aplicativo Halo, o aplicativo católico número 1 do mundo, seu companheiro para a sua vida católica. Também em nome do Artesanato Costa, que sempre compõe aqui os nossos estúdios. Usando o cupom GUTO10 você tem 10% de desconto em tudo que você comprar. Sabatini Camisetas, camisetas personalizadas católicas. RDP Viagens, Obra de Maria, Peregrinações. A oportunidade de você entender que viajar peregrinando é um verdadeiro encontro com Deus. Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro, a nossa casa aqui em São Paulo. Alegra-te Quadros, a oportunidade que você tem de ter quadros belíssimos na sua casa, com uma qualidade altíssima, eu vou mostrar para você hoje. E também Carvalho Arte Sacra, nosso grande parceiro quando se fala de objetos litúrgicos em ostensório, relicário, cálice, é lá o lugar. E que vai estar também na Expo Católica com o seu stand especial. Olha que maravilha! Ela tem mais de 100 mil seguidores no Instagram e atende a uma demanda muito séria que nós temos na igreja, que é de sabermos que existe uma ou algumas ginecologistas, obstetras que pensam verdadeiramente como católicas, e que têm a coragem de falar que é católica, agir como católica e também defender os princípios católicos quando se fala da sua área, no caso aqui da ginecologia e também da fertilidade natural e tantas outras coisas. É com muita alegria que nós acolhemos hoje aqui no Santo Flow ela que mantém o perfil Ginecologia Católica. Doutora Mariana Francotti, ela está aqui. Opa! Acertei o nome? Acertou. Claro, muito chique. Seja bem-vinda, sinta-se em casa. Alegria Obrigada, ter você aqui. agradeço demais a lembrança do meu nome. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Que bom! Olha, hoje nós temos aí uma demanda, não só para a área da ginecologia, mas de profissionais da saúde que entendam e possam trilhar a sua vida como médicos e especialistas nos caminhos do catolicismo, né? Até mesmo da psicologia e da psiquiatria e tantos outros. Mas é bonito ver quando alguém diz assim, olha, eu me declaro como católica, ginecologista católica. Olha que legal. Nós vamos falar muito sobre os assuntos inerentes à ginecologia, à vida da mulher, os princípios católicos na ginecologia e tantas outras coisas. Mas antes disso, eu quero conhecer um pouco a Mariana. Você é natural de onde? Eu sou de Santa Isabel. Santa Isabel. É interior de São Paulo. Grande. A gente fala que é do Vale do Paraíba. Ah, é? Mas para ali para o lado da Canção Nova, Guaratinguetá, por ali. Antes até ali perto de Arujá, depois de Guarulhos. É uns 70 Ali, quilômetros daqui. está perto daqui, não é tão longe. Isso, Entendi. Depois de Guarulhos tem o Arujá e por ali. Aí vem Santa Isabel. É isso. Mas você nasce numa família católica? Como é o início da sua história? Sim, eu tenho uma família católica, principalmente pela minha mãe, né? Ela tinha essa figura, do catolicismo já, ela exercia, praticava oração. O meu pai depois foi entrando também, mas no geral nós éramos levados, eu e meus dois irmãos, sempre para a igreja, naquele ambiente mais de oração, tinha peregrinação da imagem em casa. Então a gente tinha uma noção ali de como que era a religião, das orações. Mas aquelas fases de criança também, né? Sim. Que a gente não gostava muito de ir na missa, minha mãe ficava firme ali, que era uma obrigação necessária, e aí a gente foi crescendo, mas num ambiente sempre ali impulsionado pela figura da minha mãe no início, né? Mas você tem uma infância e uma adolescência próxima da igreja? Como que foi aí? Eu acredito que não muito,
né? Acho que foi parte do que as pessoas geralmente têm, né? Do católico do IBGE mesmo, que a gente não pratica necessariamente e a gente não conhece também a doutrina. Então, eu fiz a catequese, depois não prossegui com o crisma, entrei na faculdade de medicina também com um pouco de afastamento já da religião, colocava como prioridade da vida já os estudos, então eu estudava o tempo inteiro e não fazia mais nada além disso. Não frequentava a igreja, não frequentava a Santa Missa, as orações ainda fazia, né, não com tanta frequência, mas tinha aquela coisa que minha mãe dava uma forçadinha ainda, convidava, a gente ia às vezes, um pouco afastado ali, até essa fase adulta, né? É. Mas o início da faculdade potencializa o teu distanciamento ou dá um jeito de aproximar ali dentro? Como que foi? Eu acho que eu consegui me manter igual, que já é Tá. muita coisa. Não se afastar, né? A gente sabe que a faculdade é complicada. É. E eu tenho essa passagem, né, para a medicina, ela é bem puxada no intuito de passar no vestibular, né? Então, quando eu fiz esse ano de vestibular, eu terminei o ensino médio, fiz um ano de cursinho. E aí, nesse um ano, eu fiz ali uma promessa da Nossa Senhora e coloquei que eu precisava passar, que ia fazer de tudo o que precisasse, né, o esforço, tudo, mas que eu queria muito passar. Se eu não passasse naquele ano, que eu ia fazer outra coisa. E aí fui, né, a oração ficou mais intensa, era um ano muito puxado, graças a Deus passei, agradeci, cumpri a promessa que tinha feito naquele ano. E com isso também mantive, né, aquela gratidão imensa, né, por Nossa Senhora por ter intercedido, e continuei com as minhas orações mais em casa do que dentro da igreja. Também mais com os estudos do que com a doutrina da igreja. Então, eu considero que eu não me afastei, ainda assim era uma pessoa mais tranquila, não frequentava tanto as festas, era um pouco diferente, as pessoas viam que era mais reservada, né? E assim eu fui seguindo a graduação. Desde pequena você sonhava ser médica? Não. É engraçado que a medicina eu acho que veio muito de um hábito que hoje eu tenho orgulho de falar, mas que antigamente era muito estereotipado, que é dos estudos. Então, eu sempre gostei muito de estudar. É uma característica que eu já tinha quando era pequena, gostava de ficar sentada, tinha essa questão de pegar os livros sozinha para adiantar a matéria. Sim. Então, eu ia estudando, sempre quis procurar um colégio melhor, né? Eu estudei em escola pública a vida inteira, e aí fui migrando para a escola técnica, passando nas escolas para conseguir um estudo melhor. Para mim, isso era muito satisfatório. E a medicina veio nisso. Eu sabia que se eu entrasse na medicina, eu ia ter que estudar a vida inteira e não iria faltar a matéria. Então, foi mais pela vontade de conhecimento. E aí, depois, claro, né, as outras coisas vieram agregadas, né, de cuidar das pessoas. Isso também tem essa questão. Mas eu acho que principalmente porque eu sabia que era uma área muito rica em conhecimento. Agora, você começa a enxergar ou assumir uma identidade de ginecologista católica antes de se formar ou depois de se formar? Foi no meio da residência médica. Tá. Então já estava já terminando já. Eu tinha terminado a graduação de medicina, eu fiz um ano de exército, né, cumpri um ano de carreira militar. Ah, é? É. Mas tem isso, mas não é obrigatório. Não. Ah, você se alistou Foi. e passou um ano no exército. Fiquei um ano no exército. Nossa. Graças a Deus. Coitada do marido dela. Não, brincadeira. Olha, Por que eu pensei isso, né? mas eu vou Que te falar terrível, que né? você pensou certo, sabe por quê? Conheci meu marido lá, acredita? Ah, então não é coitado não. Então, graças a Deus que foi lá. Foi. Mas a brabeza, né? Se ela já era braba, no exército já põe ali na linha, né? Um ano de exército. Eu acho que tinha feito bem para mim se eu trabalho. O Zuleno tá precisando de um ano de exército. Não, botar eu não, você. Me contar não, você tá precisando lá. Mas fez bem para você esse um ano de exército. Deve ter feito muito bem, né? É muito bom, né? Esse ritmo, né? Mas é um ano intenso no quartel? Você ficava na sua casa e ia de vez em quando, como uns tiros de guerra, né? Não, era um ano A gente fazia o preparo, né? O EAS, que a gente chama, que é para o preparatório para entrar na vida militar. Então, os médicos faziam 45 dias, que é bem pouco até, e depois a gente trabalhava como médico. Eu, no caso, fiquei no quartel. Então, eu trabalhava de segunda a sexta e tinha as missões que a gente acompanhava como médico, e missão de tiro, missão de treinamento externo que eles faziam.
E aí foi um ano Mas diferente. atendia os soldados? A gente Atendia as atendia pessoas? soldados, Como que era? isso. A gente fazia como se fosse o clínico geral do soldado e fazia bastante também essa parte de a decisão de se eles podem trabalhar, se não pode, essa parte mais burocrática também a gente fazia. Se eles tinham capacidade de trabalhar ou não. Isso, Né? isso. Capacidade Que eram as física. inspeções de saúde, né? Era muita inspeção e muito acompanhamento de missão fora. Eu fui dispensado, amor. Olha que beleza. O Eu que será fui. que aconteceu? É porque eu tinha um cabelo muito grande. E eu tinha medo de cortarem meu cabelo. Tu lembra dessa história? E eu fui com tanto medo, que eu arrumei. Não sei de alguém que era amigo do cara para mandar uma carta dizendo que não tinha condição, né, amor? Mas o meu medo era cortar meu cabelo, sabia? Iria, né? Iria cortar tem um o cabelo. padrãozinho ali na régua, raspadinho. Né? Mas é maravilha. Também passei, né, amor? Deu tudo certo. Né? Agora, sim, então foi ali na residência que começou a despertar. Como que foi isso daí? Isso, depois do Exército, então, eu prestei a residência. A ginecologia e a obstetrícia também vieram em vários fatores, né? Principalmente por ter essa mobilidade da agenda, a gente consegue fazer várias coisas, tanto a parte cirúrgica quanto a parte clínica. Tem a questão da obstetrícia, das gestantes. Não era algo que eu gostava, mas zero noção da religião até então. Escolhi por esses motivos mais práticos. Prestei, passei. Quando eu estava na metade da residência, que são 3 anos, fiz na mesma instituição, na metade da residência que veio a minha conversão intelectual, que eu chamo. Porque, já apesar de ser católica, não praticava, veio aquele entendimento, e foi uma situação que foi realizada pela minha mãe também. Então, ela teve ali o dom, eu acredito que ela já tinha passado muito tempo pedindo essa conversão. Os pais rezam em silêncio para a gente, e eles têm uma oração muito forte. Então, eu acredito que aquele momento chegou, e foi um dia que eu comentei com ela que, na sequência da residência, a gente faz uma subespecialização, né, o R4, e eu estava pensando em fazer uma subespecialização de fertilização, que é a reprodução humana. E aquilo deve ter assustado muito ela. E ela teve aquela coragem de falar naquele momento que, se eu sabia, né, que os anticoncepcionais não eram aceitos pela igreja e que a reprodução também não era aceita pela igreja. Então, naquele momento, apesar de ser algo que já é consolidado há muito tempo, me bateu um medo, um susto, né? Eu não sabia. Neguei ali no começo, falei, não, mas acho que não tem nada a ver, imagina, né? Os mundos de hoje, né? Como é que tá? Mas ficou aquela coisa na cabeça, né? Que será que ela estava falando? E a partir daquilo que eu comecei a enxergar e as coisas vieram à tona, assim, meio que tudo de uma vez. Tanto de fertilização, quanto de anticoncepcional, quanto de abertura à vida. Vieram vários termos que eu nunca tinha visto. E isso aconteceu recentemente, né? Parece que faz tempo, mas são 2 anos só que teve essa conversão importante. E, a partir dali, eu falei, e agora o que é que eu vou fazer? A especialidade é totalmente... O jeito que trabalho hoje em dia é totalmente contra o que a igreja dita. É a especialidade que tem mais conflito de interesse com a Igreja Católica. O que é que eu estou fazendo aqui, né? Lascou. Não tem para onde fugir. Aí veio um medo, né? Inicialmente, uma vontade de desistir. Falar, vou fazer outra coisa, vou fazer pediatria, que eu gosto também. E aí, conforme as orações foram surgindo, aquele esclarecimento, eu consegui encontrar colegas que pensam igual. Isso foi muito importante, ter colegas assim que já tinham exposto isso na internet também, porque a internet é esse meio de comunicação nosso. Então, conheci alguns colegas já que tinham esse posicionamento a favor da igreja, e aí isso foi me incentivando a aumentar meus estudos e direcionar para essa parte.